Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta Quem Vem História. E aqui, todas as semanas, nós vemos as histórias do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Luz Acima, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a história de número 7. E o título da história é No Reino da Terra. Mas como assim no Reino da Terra? Pensamos nos reis terrenos. Mas não é isto. Jesus nos fala do reino de Deus, do reino dos céus. E aqui o título é O Reino da Terra, ou seja, não é o reino dos céus, é o reino da terra. Para alcançarmos o reino dos céus, os cumes no reino dos céus, devemos exercer a caridade desinteressada, fazermos o bem o mais que possamos. E para atingir o reino da terra, basta muitas vezes fazermos o contrário, para atingirmos os cumes da vida econômica, social, da vida material aqui enquanto encarnados. Qual será a nossa prioridade? Qual será a nossa definição de caminho? O progresso espiritual ou o progresso material a qualquer preço? E é sobre isto que vai falar a nossa história. E aqui lembro que, por vezes, Humberto de Campos gosta muito de utilizar, quando conta suas histórias, seus apólogos, não é? É um tipo de história que lança mão de certas alegorias, e ele lança, volta e meia, para nos trazer figuras representativas da ideia que ele quer nos trazer. Então ele fala de anjos, ele fala de Satanás, como personagens de um universo simbólico que nos facilita o entendimento do fundo moral que ele quer nos trazer. Então, esta história vai contar-nos assim, o nosso Humberto de Campos. Em meio de nossas conversações referentes às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente. Então, quando Humberto de Campos diz em meio de nossas conversações, ele está falando das conversações entre os desencarnados, porque ele está desencarnado. Então, lá no mundo espiritual, reunido com outros amigos, eles começaram a tratar das grandes personalidades do mundo, ou seja, aquelas que venceram no mundo material. E então, o ancião generoso, que estava ali entre eles, tomou a palavra e contou pausadamente. Dizem que após as vitórias de Constantino, aqui é o imperador Constantino do Império Romano, que adotou a religião cristã, substituindo o politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses. Sabemos que a mitologia romana é derivada da mitologia grega, vários deuses, os mesmos, com nomes diferentes. Mas, lá no século IV, o imperador Constantino adota o cristianismo por religião oficial do Império Romano. Sendo assim, passa-se apenas a adorar um único Deus. E o imperador seria a autoridade máxima na terra dessa religião. Então é isto que ele se refere aqui,
E até isto acontecer, os cristãos eram supliciados nos circos romanos, não vamos esquecer. Enfrentavam leões, fogo e violências atrozes por não abjurarem, por não abrirem mão de testemunharem a sua fé cristã. Então, o nosso bom velhinho conta a sua história. Não que ele faça parte da história, mas ele vai contar, então, a história seguinte. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos, deixaram de ser perseguidos, em virtude dos cálculos políticos do imperador, sim, ele pensou: quero esta fé para o meu povo. Eles enfrentam tudo por causa desse Deus. Aqueles outros deuses não faziam dos romanos tão prontos a lutar pelo que o imperador iria decidir em termos do que fosse. Ou seja, não foi porque ele percebeu ou tomou para si a fé cristã por crer nela. Não. Ele tomou para o Império Romano a fé cristã porque era interessante para os seus planos de poder. Muito bem. Então, lá por aquele tempo, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre. Então, imaginemos, o diabo tomou as aparências de Jesus. Aparências de Jesus. E com maneiras sacrílegas, ou seja, nada religiosas, de uma forma pretensiosamente maliciosa, aproximou-se da multidão reverente e boca aberta. Estavam ali diante de Jesus, só que era tudo, vamos dizer assim, parte de um plano para ajudar a manter subvertida a mente daquelas criaturas. Um dos principais, quando se aproximou ali Jesus da multidão, aquele pretenso, falso Jesus, um dos principais do povo, que estava ali na multidão, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? Interessante. Ele achou que era Jesus, mas não falou do reino dos céus. Perguntou sobre o reino da terra. Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? O olhar coruscante. Coruscante quer dizer brilhante, cintilante, nada humilde. Embora a máscara apostólica, embora a máscara simuladora ali das feições de Jesus, em que se dissimulava, mas nem tanto. Era alguém escondendo algo que ele sabia que não seria de todo escondido, e o povo fingindo que acreditava numa mentira, que sabiam que era mentira porque lhes era conveniente. O rei das trevas parecia esperar a interrogação. Lançou um gesto à guisa de bênção. Quanto cinismo, Fez um gesto como se estivesse assim, despretensiosamente abençoando a multidão. E então falou untoso. Untoso é gorduroso. Em verdade vos digo que os maiores do reino da carne
do reino da carne, da materialidade, serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Ora, ora, ora. Só se engana quem quer. Só se engana quem quer. É claro que aqui nós vamos ver, assim como o exagero dos personagens, também o exagero no discurso. Como se fosse a nos dizer, olha, são às vezes mesmo coisas escabrosas que as pessoas se submetem a fazer sem o menor critério de moralidade. Conquistarão a glória dos cimos, do topo, quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despistadoras. Respirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias bolsas de dinheiro, atentos aos códigos do convencionalismo exteriores. Convencionalismos exteriores. Ora, ora, quais são esses códigos do convencionalismo exterior? Ah, quanto mais dinheiro, o quê? Melhor, não é? E tudo para quem? Tudo para si, nada para os outros, não é? Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos. Os que amontoarem camisas, roupas, esquecendo a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, ou seja, a comida, esquecendo a fome da vizinhança. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente da roupa irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. Subirão em destaque os que, na materialidade, os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros, os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém. Os maus e os perversos que apresentarem suas obras com a decência do mundo. Ou seja, é fazer maldade com a pose de que está salvando o mundo. Então, estamos fazendo isto, mas estamos salvando o mundo. É assim que os maus se destacam no mundo e ganham destaque no mundo do reino da terra. Mas Jesus não disse para conquistarmos o reino da terra, não é? Nossa conquista é muito mais desafiadora do que isso. Escalarão eminências prodigiosas, quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos. Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles com nova fantasia para vinganças oportunas. Fantasias, ou seja, fazendo que está tudo bem, que passou tudo, está tudo perdoado. Espera lá, estamos aqui, um juntinho do outro. Fiz que perdoei para esperar o melhor momento de puxar o tapete e me vingar. Isto tudo pelo reino da terra.
Os que, em absoluta compostura humana, atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. É mais ou menos a coisa anterior, não é? Fazem as maldades, mas fazem um discurso de que, olhe como eu sou bom. Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos, os que, em lugar do amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderes. Os que, ao invés do orai e vigiai, aceitarem como lema o defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Não importa. Vai passar com o trator em cima do outro? É para se defender? Se defenda. Tratório 1, tratório 10, mas lá se defenda. Então, é o que ele diz aqui. Os que em absoluta compostura humana, como se fosse bem bacana o que estão fazendo. Ah, desculpa, pulei aqui. Sim, vamos adiante. Aqui eu perdi a linha da escrita. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo, menosprezando o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e santificante. Levantar-se-ão como gigantes, os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia, os representantes mais finos da crítica. Tudo isso, o destaque no reino da terra. Viverão assinalados em relevo clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Sabe aqueles influenciadores que influenciam para a queda alheia, não é? Atingirão invejáveis cumes, né? Pontos altos no reino da terra. Os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias, que são as vantagens materiais, que lhes são próprias. Em verdade, vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Então, agora vai falar comparando o que foi dito antes com o que ele vai dizer agora. Em verdade vos foi dito, por quem? Pelo verdadeiro Jesus, porque ele é um embuste. Em verdade vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros, ou seja, espertos, na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. E o velhinho acabou a sua história, que era simplesmente como uma multidão
se deixou enganar por um personagem que descaradamente mentia, que era claro ver todo o embuste ali criado, toda a mentira ali dita. Mas haviam interesses. Mas espera aí, mas eu vou conquistar isto aqui? É poder? É dinheiro? É posição social? Então deve ser mesmo para o bem. Então deve ser mesmo Jesus. O pior cego qual é? É o que não quer ver. E quando não queremos ver a luz da verdade, é porque a mentira deve estar a satisfazer bem, não é? E Humberto de Campos vai rematar, trazendo-nos o contador dessa história. Calou-se o velhinho bom sob a estupefação dos que nos tomara de assalto. Então, todos ouviram aquilo? Que história, não? Em seguida, a longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos, como se ele tivesse um cabelo até os ombros, a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se firme, apoiando-se num apoio, vamos dizer, porque ele se mostrava, se aparentava um velhinho, e como velhinho, ele lá também se apoiava num cajado, alguma coisa assim. Levantou-se firme, arrimado ao bordão, que seria esse apoio, e exclamou para nós outros antes de prosseguir o seu caminho. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reinado celestial. Mas milhões de criaturas disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre segundo as definições daquele Satanás. E o que é Satanás? É a imperfeição que está dentro de nós. Então, muitas vezes podemos fazer vista grossa para certos preceitos morais. Gostamos de pensar que não fazemos mais, mas lá, vez por outra, por certas pequeninas coisas, é claro, porque ainda somos espíritos imperfeitos, visto que ainda estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, vigiemos, oremos, a fim de que não fraquejemos e caiamos em tentação. É isso, meus queridos. Semana que vem estaremos com mais uma história do nosso Luz Acima, aqui no Escuta que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.